Olá a todos, eu sou o Jovem Monarca e no vídeo de hoje, mano, nós vamos falar sobre o Rei do Cangaço, o Lampião. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês para se inscreverem aqui no canal para não perder nenhum vídeo de história, nenhum vídeo como esse. Deixe seu like também para você mostrar para o YouTube que esse vídeo é bom, que ele merece ser assistido. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que curte o cangaço, que gosta da história do Lampião, que gosta de história e que precisa desse assunto para a prova de amanhã. Tá bom? Já fez tudo isso? Agora sim, mano. Bora pro vídeo. O Lampião, ele nasceu em 12 de junho de 1898. Ele era filho de José Ferreira dos Santos e Maria Sucena da Purificação. Ele nasceu na cidade de Vila Bela, que hoje é conhecido como Serra Talhada, uma cidade no interior de Pernambuco. Primeiro vocês têm que entender o negócio, você tem que entender o contexto de tudo isso aí, tá bom? O Lampião, ele não nasceu assim em 1960, 1950, onde tinha uma certa democracia, onde o Brasil já estava meio que formado. O Lampião, ele nasceu enquanto ainda o Brasil era uma república oligárquica. Mas o Lampião, ele nasceu num domínio das oligarquias rurais, né, em que só se focavam muito mais na região sul, centro-oeste, nessas regiões assim mais abaixo do país, e eles se esqueciam totalmente do Nordeste. E foi no Nordeste em que o Lampião nasceu, né? O Lampião, ele desde cedo, ele era muito privilegiado. Ele era privilegiado porque ele sabia ler, ele usava óculos, ele tinha um estudo, ele era muito inteligente e tal. Só que existia uma rivalidade entre as famílias lá de onde ele vivia. E uma dessas famílias acabou acusando o pai do Lampião de que ele tinha roubado alguns gados que pertencia àquela família, e essa afirmação não foi muito bem vista pelo Lampião. O Lampião não gostou dessa acusação ao pai dele, e ele resolveu se vingar com os irmãos dele, matou vários animais lá, e por causa disso a polícia, que era muito amiga dessa família, começou a perseguir a família do Lampião. Então, no meio dessa perseguição toda, a mãe dele morreu, o pai dele morreu, e o Lampião decide então se juntar a um grupo chamado Cangaço. Eles roubavam dinheiro de vários dos ricos, tal, e depois pegavam um pouco para si e davam o resto dos pobres. Por isso tem gente que diz que o Lampião é bonzinho, tal, diz que o Lampião foi um herói, mas cara, você vai entender por que tem gente que diz que o Lampião é bandido até o final desse vídeo, tá bom? Em 1925, enquanto o Lampião estava nessas andanças dele por Pernambuco, ele acaba se encontrando com agentes estaduais, e ali mesmo eles começam um tiroteio, no meio da seca, no meio do calor, no meio do nada. Eles começam um tiroteio, e o irmão do Lampião acaba sendo atingido. O Lampião para de atirar e vai socorrer o irmão dele. Só que aí um cara que estava atirando, ele acaba atirando, essa bala acaba pegando num cacto, esse cacto estoura, e esse cacto tinha um espinho, e o espinho acaba pegando no olho direito do Lampião. O irmão do Lampião acaba morrendo, e depois do tiroteio, pegaram o Lampião, levaram ele para Triunfo, que era uma cidade próxima do local onde tinha acontecido o tiroteio, e eles levaram ele para um oftalmologista que era muito amigo do Lampião. Então ele conseguiu tirar o espinho do olho do Lampião, só que não conseguiu salvar o olho em si, o que deixou o Lampião cego do olho direito e fazia com que ele fosse canhoto só na hora de atirar. Em 1928, ele encontra a Maria Bonita. Ela já conhecia o Lampião, e quando ele encontrou ela, eu acho que foi numa dessas andanças também, tem duas histórias. Uma diz que ele sequestrou ela, depois ela se apaixonou por ele e tal. Outra diz que ela foi com ele por livre e espontânea vontade, foi porque quis mesmo. E por causa disso, por ela ter ido com o Lampião, ela acabou tornando o movimento dos cangaceiros, do cangaço e tal,
um movimento mais misto, que antes era só homens. Aí a partir disso, a partir do momento em que ela chega, começa a ser de homens, mulheres que vão juntos, né, roubar, saquear. Em 1931, já no governo do Getúlio Vargas, o Lampião ele vai num povoado que até hoje não se sabe a localização ao certo, só se sabe que, se eu não me engano, ou era ou ficava próximo de Uauá. O Lampião vai nesse lugar porque ele ficou sabendo que tinham dito para a polícia que ele tinha andado por lá. Então o Lampião vai lá e pergunta para a população quem tinha falado com a polícia, quem tinha dito à polícia que ele tinha passado por lá. E aí aparece o Manuel José Cardoso, né, que também era chamado de José Félix, e ele diz que tinha sido ele que tinha falado com os policiais, que o Lampião tinha passado por ali. E aí o Lampião chama ele e a sua esposa, eles são postos numa montaria, nus, eles assaltam todo o povoado com os dois em cima dos cavalos. E depois o Lampião chama toda a população e pega uma espingarda. E com a pior bala que ele tinha, porque ele disse que ele não ia gastar bala boa com gente ruim. Então ele atira, ele dá um tiro na cabeça do José Félix, só que ele não morre de primeira. Então o Lampião pega um punhal e vai rasgando o pescoço dele, e aí ele morre. Aí depois ele se vira para a esposa, que inclusive estava grávida, e antes que ele começasse a fazer alguma coisa com ela, um coronel José Antônio, ele diz para que ele tivesse piedade com ela, porque ela não tinha nada a ver com as coisas do marido e tal. O Lampião diz, tá bom. Só que depois um cangaceiro diz pro Lampião que não, esse povo tem que aprender o que é que acontece com quem faz isso com o senhor. Aí ele pega pelo braço dela, ajoelha ela, deixa ela ajoelhada e rapa toda a cabeça dela com um facão. Depois que ele raspa a cabeça dela, ele raspa todo o pelo que estava nas genitais dela, e depois ele pega um açoite e começa a açoitar as genitais dela até sangrar, e depois ele começa a bater muito nela e ela se deita em posição fetal, e depois ele bota ela de novo em um cavalo que ia levar ela. Ele bota ela e o coronel, só que ele acaba perdendo o interesse nela e no coronel e manda devolver. Aí antes dele devolver a Joana, ele diz bem assim: levem essa porquinha de volta para seu bode velho. E depois disso a Joana ou Ana ficou conhecida como Joana Facão. Em 1938, o Getúlio Vargas, já no Estado Novo, ele vê os problemas que o cangaço estava causando e tal, e ele decide então mandar a polícia para ir atrás dos cangaceiros, que ele estava vendo a quantidade de morte que estava acontecendo. Ele diz, não mano, eu vou resolver essa parada. E aí a polícia, liderada por José Bezerra, chega no lugar onde o Lampião estava, lá no Sergipe, se eu não me engano, e o Lampião ele é o primeiro a morrer. Ele é pego totalmente despreparado, atiram na garganta do Lampião, ele cai no chão se debatendo e depois ele é morto. E logo em seguida eles matam os outros cangaceiros e depois matam a Maria Bonita e decepam as cabeças deles. E depois que eles mataram os cangaceiros, tudo e tal, fizeram a desgraça toda, eles deixam os corpos lá, só levam as cabeças. Essas cabeças vão servir para análise e tal, um monte de coisa, vão para museu, vão para a região sul do país, né, porque eles só ouviam falar as histórias do Lampião, desse pessoal aí, e eles não conheciam, né, cara? Então eles começam a ver realmente qual era a imagem, como era o Lampião em si. E já na década de 60, a Igreja Católica consegue realizar um velório para o Lampião, né? Porque essa cabeça rodeava tudo, mas nunca realmente tinha acontecido um velório para o Lampião.
e a partir da década de 60 a família Lampião conseguiu um velório para ele e essas cabeças finalmente foram enterradas. Então, se você acha que o Lampião é bandido, se você acha que o Lampião não é bandido, deixa aqui nos comentários, deixa aqui seus argumentos, tá? Se você quiser. E deixa o like também para você mostrar para o YouTube que esse vídeo foi bom para você. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, que esse vídeo vai ser recomendado para outras pessoas que também gostam da história. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que curte história, que gosta de história, que precisa desse assunto para você. Se inscreve no canal, tá, cara? Para você não perder nenhum vídeo de história. E até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.